Na semana passada eu estava no Congresso Brasileiro de Pediatria e hoje nós vamos falar de temas importantes que eu achei relevante para trazer aqui para a gente, né? Um deles é sobre a tentativa de suicídio, muito importantes na vida de quem é mãe de adolescente, de quem tem um filho adolescente ou qualquer sobrinho, neto, algum adolescente na sua vida, né? Para quem não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou médica, eu sou pediatra, especialista em adolescente, mãe de gêmeas adolescentes. O que eu tenho para dizer é que a cada 10 tentativas de acabar com a própria vida, um adolescente consegue. De cada 10, um vai conseguir. E olha o que eu escrevi aqui, ó. As emoções, elas são bússolas, né? Por que eu estou falando disso? Porque os nossos adolescentes, né? Eles têm muita dificuldade de lidar com as emoções. Por quê? Porque é um momento de muita confusão, o cérebro está sofrendo modificações, nós temos hormônios atuando, né? Eu gosto de dizer a alteração do humor do adolescente é como se fosse um sobe e desce. Ele tem dificuldade de lidar com essas emoções. E nós, mães, as adultas na relação, precisamos ajudá-los a lidar com essas emoções. Só que o que eu vejo na prática? Que as mães, não sei o que acontece, né? Pelo menos muitas mães, mesmo vendo os seus filhos adolescentes mostrando, escancarando sinais de que eles não estão conseguindo lidar com as emoções, que está sendo difícil, que eles estão com sintomas de ansiedade, que eles estão tendo crises de pânico, que eles não sabem lidar com as frustrações, enfim, percebem que são agitados, não procuram ajuda, né? Não procuram ajuda. E aí fica isolado no quarto, fica trancado no quarto. Isso foi uma das coisas que foi muito falado, né, durante o congresso entre os especialistas, como que um pai, a mãe, deixa o seu filho ficar no quarto trancado e não tira ele de lá. Eu gosto de dizer, né, o quarto é a caverna deles, a caverna. É claro que a gente precisa entender o momento que eles estão, que eles gostam de ter privacidade, que eles querem ficar no canto deles, que eles querem se distanciar um pouco, ir para o mundo, descobrir as coisas. Mas se o seu filho tem um comportamento de se isolar no quarto, se ele está te mostrando sintomas de ansiedade, se ele está muito agitado, ou se ele está evitando de sair com os amigos, né? Porque esse momento da adolescência é o momento deles quererem estar com os amigos. Eles precisam se desgrudar do núcleo familiar e buscar outras referências, né? Por quê? Porque enquanto é criança, o pai, a mãe são as referências, são as pessoas que eles acreditam que tudo que fala é verdade. Na adolescência, isso começa a mudar, eles começam a perguntar, a questionar, será mesmo que é assim? Será mesmo que aquilo que a minha mãe fala é só verdade? Né? Ele começa a ver que nós, mães e pais, temos defeitos, tudo que a gente fala não é tão certo assim, que tem outras pessoas que pensam diferente, tem outros valores. Então, eles começam a questionar tudo isso. E se você não está conectado, se você não está aberto para entender como seu filho adolescente está pensando, não está ali para apoiar, para ajudar ele a lidar com as emoções desse momento de vida que todos nós passamos um dia. Lembra você? Conta para mim, você que está aí me assistindo, como foi para você na sua adolescência, né? Com certeza foi muito diferente do que está sendo para o seu filho agora, porque nós, da outra geração, eu não sei como era para você, mas para mim, a minha adolescência era muito assim. Você não tem muita opinião. Meu pai, minha mãe, eu que mando, você não pensa, não sente, você obedece. Né? Então era muito dessa forma. Mas os adolescentes de hoje estão ao contrário, né? Eles estão totalmente perdidos, sem direção, e isso é uma outra coisa que foi falado no Congresso que tem a ver com o tempo de tela. Para mim foi tranquila, trabalhava durante o dia, estudava à noite, mas é pesado trabalhar durante o dia e estudar à noite para um adolescente, né? Tem que ter muita disciplina. Mas o que faz? O que faz trabalhar de dia e estudar à noite? Faz a gente amadurecer mais rápido, faz ter disciplina, responsabilidade, mas não é todo adolescente que consegue passar por isso, né? Eu não precisei trabalhar, eu só estudava, mas eu estudava muito, porque medicina você tem que estudar muito, né?
Mas eu também não podia sair muito, porque minha mãe não permitia, assim, era não, por quê? Porque não, e acabou. Fui uma adolescente muito comportada e que queria agradar. Meu filho é diferente, mas acredito que ter segurança permite que eles sejam adolescentes, com certeza. Né? Só querer agradar, ser a filha boazinha, que eu gosto de dizer assim, né? Ou corresponder às expectativas do pai, que eu também fui assim, Luana, quero te contar, também fui assim, não é tão bom assim, não é tudo tão bom, né? Porque tem sempre um preço a gente ser bem certinha durante a adolescência. A gente não tem tanta liberdade, né, de poder ousar, de poder experimentar coisas novas. E claro que se o adolescente está seguro, e é disso que nós estamos falando, né, se eu sei lidar com as minhas emoções, se eu tenho uma mãe que está próxima de mim, que sabe me acolher, que tem abertura para que eu me sinta à vontade para conversar, falar o que eu penso, a minha mãe aguenta o que eu tenho para falar, aí sim a gente ajuda o adolescente a gostar de viver, a querer viver, e isso não acontece, né, pessoal? Porque imagina, eu fiquei muito triste com esse conhecimento, né? De 10, um adolescente vai conseguir, né? É muita coisa, né, pessoal? De 10 que tentam, um vai conseguir. Eu nunca dei trabalho para meus pais, não tinha essas revoltas. Cada um tem o seu tempo de amadurecer, né? E não dá trabalho para os pais, olha só a frase, né? Eu não vejo educar os nossos filhos como um trabalho, né? Mas dá trabalho. Eu entendo o que você quer dizer, mas dá trabalho em que sentido? Vamos usar o trabalho em entre aspas, né? Ele exige, educar os nossos filhos exige de nós, pais e mães, o nosso tempo, a nossa paciência, a gente conhecer sobre o que o filho está passando, né? Então a gente tem que buscar o conhecimento. Eu imagino assim, como eu sou pediatra, quando as mães estão lá gravidinha, o que elas fazem? Elas querem um manual para saber como é que eu vou lidar com o filho, principalmente as mães de primeira viagem, né? Elas querem se preparar para receber o primeiro filho. Então a gente se dedica a conhecer sobre como que amamentar, como que a gente vai trocar e etc, etc. Por que com os adolescentes a gente não se dedica tanto? Por que a gente meio que lava as mãos? Por que a gente não está tão atenta para a necessidade que os adolescentes têm, né? E é por isso que de 10, um consegue. E por quê, né, gente? É o momento mais bonito do ser humano, esse momento que a gente está saindo do nosso núcleo familiar para ir para a vida, para ir para viver as nossas experiências. E os adolescentes estão querendo ir embora, não querendo curtir a vida. Não é triste? Eu acho isso muito triste e muito de chamar a atenção das mães. É por isso que eu estou aqui, para que você fique atenta para o seu filho, porque os adolescentes dão sinais, né? Eles dão sinais.